pegar só a deixa do Grice aqui, porque ele citou Paulinho falou muito do personagem Paulinho, e o Paulinho falou na saída aí sobre ter atuado com Rubens e Arana do lado esquerdo. E eu quero saber de vocês se funcionou, se foi bom. E o Paulinho disse isso aí, ó. A gente tem que se conhecer, a gente se entrosa muito durante o dia a dia, nos treinamentos, a gente sabe do que cada jogador é capaz ali. Hoje você pode ver o Arana numa função totalmente diferente do que ele está acostumado, que é jogar entre linhas, né, por dentro no meio campo, e nos ajudou muito, né, e conseguiu fazer um gol e me dar uma assistência. Então, a gente tem que acreditar nos nossos jogadores, nos nossos companheiros, e assim pelear pelas vitórias. Como é que é, o Mirandinha? O Paulinho, né, até postei isso no Rafael Miranda 5, é impressionante como é que esse cara ataca os espaços, como é que ele faz a leitura de onde está vazio, de onde eu tenho que me posicionar. Até por isso existe uma cobrança nele de questão de errar gol, porque ele consegue criar esses espaços, enxergar esses espaços e tá livre. Ele faz isso muito melhor do que o Hulk, por exemplo. Quando a jogada vai na linha de fundo, se os torcedores forem reparar, o Paulinho ele entra na área todas as vezes. Ele ataca ou no primeiro pau ou no segundo. Ele sempre, o Hulk, 98% das vezes, ele espera essa bola para trás. Uma rolada para ele poder chegar chutando. Raramente ele ataca o espaço para ir de cabeça. Tanto que a gente vê pouquíssimos gols do Hulk de cabeça. Então o Paulinho, ele se não for o melhor do Brasil nessa característica, nesse critério, tá entre os melhores. É impressionante o que ele faz. Aí falando do Arana um pouquinho, concordo com isso, acho que o Arana tem dificuldade, assim, ou melhor, ele vai ter que aprender a jogar de costa, Ele vai ter que aprender. Porque não é fácil jogar de costa. Isso acontece muito quando o volante passa a ser meia e tem dificuldades. O lateral passa a jogar na segunda linha e tem que receber essa bola de costa. E quando eu vi a escalação também, eu falei, não gostei. Mas uma coisa que a gente tem que dar um mérito pro Milito é que ele conseguiu colocar um jogador que é muito decisivo, e foi ontem, e não é de hoje, muito mais próximo do gol. Quando você pega o Arana, que tem um ótimo cruzamento, um ótimo passe, e talvez, junto com o Hulk e Scarpa, ali, os melhores finalizadores do time, muito perto do gol. E assim, claro que contou um pouco com a sorte, as coisas aconteceram, mas muito mérito nesse sentido, de pôr esse tipo de jogador mais próximo do gol para poder definir as jogadas. Quando ele está de ala, ele consegue chegar, mas não, né, muitas vezes um pouco depois que a jogada já se desenvolveu, tanto que no primeiro gol, quando a jogada acontece, ele é o primeiro jogador já dentro da área. E ele tem que recuar para poder finalizar. Ele já passou da bola. Então, assim, o mérito do Milito é colocar ele perto do gol. Mas ele jogar de costa, eu acho que é um problema. Ele vai ter que treinar isso. Eu acho que tem que se pensar. Eu acho que não pode definir o Arana ali como esse meia, não. E o que eu ia falar do mental é que eu concordo bem com o que o Gris falou, o jogo foi bem isso, o Atlético poderia ter feito um 3-1, até um 4-1 no primeiro tempo ainda, e no segundo tempo administrou o jogo. Ficou um jogo muito igual no segundo tempo, mesmo o Galo tendo mais posse, eu ainda acreditando que o Galo estava mais próximo do terceiro do que o Vasco do empate. O mental fez muita diferença. Eu fiquei pensando, se o Galo precisasse, como foi contra o Fluminense, do 2-0, de 2 gols de diferença, eu acho que ele faria. Eu acho que ele tinha todas as condições de fazer um 3-1 ali. Entendeu? Se ali fosse o segundo jogo e tivesse perdido o primeiro por 1-0, por exemplo, do jeito que o Galo jogou no final do primeiro tempo e da qualidade técnica que o Galo tinha todas as condições de fazer o 3-1. Claro que você corre riscos. Mas o Galo, pra mim, estaria mais próximo do 3-1. Você teve essa certeza? Perdão. Certeza não, porque não aconteceu, né? Porque o torcedor gritava mais um, e eu até senti na saída dos jogadores, quando eu entrevistei, eles falando, a gente poderia ter feito 3 ou 4, não sei se o Otávio, mas a gente poderia ter feito 3 ou... Eu não sei se ficaram satisfeitos com 2-1 então, mas só. a sensação é que tinha alguns atletas que perceberam isso dentro de campo, por exemplo, o Scarpa. No segundo tempo, o Scarpa atacando, defendendo, impressionante o Scarpa. E o crescimento do jogo do Galo, a partir dos 25 minutos do primeiro tempo, tem muito a ver com o Scarpa. Até os 20 ele não tinha pegado na bola ainda. Ele não tinha jogado. A partir do momento que ele entrou no jogo, o time cresceu junto. E aí o Scarpa batia lateral rápido, batia a falta rápido, mas quando a bola ia no Everson, por exemplo, ele retardava o jogo. Então, a percepção do Scarpa naquele momento era diferente do Everson. E eu, naquele momento, estava junto com o Scarpa. Acho que se o Atlético acelerasse um pouco mais, ele estaria muito mais próximo de vencer por 2 gols do que de... Não, mas o Scarpa estava acelerando meio sozinho, né?
parece que era... Cara, tinha uma hora que tava todo mundo a 60, o Scarpa Parado. tava a 90. Toda hora que você Exato. via, ele pegava a bola, ele tava correndo e competindo, e tava todo mundo mais... E tem que ver também qual foi a questão física no segundo tempo, né? Porque a sensação que dava, né, a gente conversando, né, com os amigos, entre a gente, a sensação que dava é que acabou o primeiro tempo, 2-1, o Atlético ia chegar atropelando no segundo tempo para ampliar esse resultado. Até começou o segundo tempo. Sim, acelerando e tal. Mas pouco tempo, é, né? mas não conseguiu manter isso, né? Mas foi um bom resultado, CJ. A gente não pode reclamar muito, não. Porque o jogo ele já começou 1-0 pro Vasco, né? E o Atlético teve que fazer a remontada, conseguir a virada. O 2-1 muito sólido no primeiro tempo. Mas a sensação que eu tive é que o Atlético poderia sim ter acelerado um pouquinho mais. De fora, a gente nunca sabe a questão física qual que era, porque eu não sei também se o Vasco ia colocar muita pressão no Atlético em caso o Atlético empurrasse a equipe do Vasco para trás, não, tá?